Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião, Marco de Melo Martins. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: é importante combinar psicoterapia com medicamentos? Vamos começar com uma breve resenha histórica. Em meados do século passado, deu-se o aparecimento da psicofarmacologia moderna. Começaram a surgir fármacos, não raras vezes descobertos por acaso, para o tratamento dos principais grupos de perturbações mentais, as perturbações de ansiedade, de humor e as perturbações psicóticas. Mas o entusiasmo não foi de todo universal. Até aí, o tratamento em saúde mental, quando existia, tinha sido essencialmente psicoterapêutico. E entre alguns médicos e psicólogos, houve quem achasse que, em determinados casos, medicar o paciente poderia constituir um entrave à sua melhoria sustentada. O ceticismo assentava em argumentos variados. Havia preocupação com a capacidade dos fármacos para fazer submergir conflitos interiores e sentimentos que precisavam ser plenamente vivenciados na psicoterapia. Havia receio de que a prescrição farmacológica pudesse transmitir a ideia ao paciente que se encontrava muito doente, diminuindo a sua força para enfrentar a psicoterapia e a vida, ou que os sintomas abafados pelos fármacos seriam substituídos por outros, ou que o alívio sintomático induzido pelos medicamentos poderia provocar o fim prematuro da psicoterapia. Na mesma linha, o público sempre desconfiou e continua a desconfiar destas substâncias. Na consulta, os pacientes costumam falar da medicação, dizendo não quererem ficar a dormir ou drogados e que se trata apenas de uma espécie de atenuante que não cura o problema. Na década de 70, então o psiquiatra e investigador americano Gerald Klerman começou a desfazer essas dúvidas. Ele demonstrou que a combinação entre psicoterapia mais farmacoterapia era benéfica para o paciente. Parecia haver um efeito combinado, complementar, sinergético. O ceticismo dos médicos e psicólogos, outrora mais considerável, foi diminuindo, mas não desapareceu. Então agora vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da combinação psicoterapia-psicofármacos. Começo pelas vantagens. Em primeiro lugar, pelas questões de relação terapêutica. Combinar tratamentos pode aumentar a sensação de segurança do paciente, fortalecendo a relação médico-doente. Mesmo quando o tratamento é interrompido, a medicação pode permanecer importante para essa relação. Em segundo lugar, há o fenómeno da magnitude da resposta terapêutica. Os sintomas tendem a reduzir-se com maior velocidade e extensão. A autoestima aumenta, a passividade e desesperança diminui, e há os aspectos cognitivos da melhoria da concentração e recordação. E em terceiro lugar, o tratamento combinado permite também compreender melhor o paciente, os sentimentos em relação à medicação e o modo como lida com os potenciais efeitos adversos, informa sobre a sua personalidade, experiência emocional, os seus conflitos interiores e, eventualmente, algum tipo de disposição autoderrotista, por exemplo. Além da combinação de medicamentos com a psicoterapia, há a hipótese de se acrescentar um tratamento a outro já existente. Por exemplo, acrescentar psicoterapia à farmacoterapia. Esta estratégia favorece o cumprimento da toma medicamentosa e reduz a taxa de abandono prematuro do tratamento. A introdução da psicoterapia diminui a probabilidade de recorrência dos sintomas, mesmo em perturbações mais graves, e diminui também as recaídas quando a medicação é descontinuada. E esta junção, tal como referi anteriormente, produz uma resposta terapêutica mais rápida e melhora o funcionamento social a longo prazo. Por fim, pode ajudar a reduzir custos diretos e indiretos no seio do sistema de saúde. Então agora vamos às desvantagens. As desvantagens de combinar tratamentos são poucas. Em todo o caso, gostava de vos falar do uso desta estratégia em duas perturbações: perturbação de pânico e stress pós-traumático. Nos anos 90, o psiquiatra Isaac Marks, do Instituto de Psiquiatria de Londres, publicou um estudo onde notou que a combinação de psicoterapia com alguns tranquilizantes podia influenciar negativamente o resultado terapêutico. As taxas de recaída eram maiores na terapia combinada do que na psicoterapia administrada isoladamente. David Barlow, professor de Psicologia da Universidade de Boston, notou também melhores resultados a longo prazo na perturbação de pânico quando o tratamento, neste caso terapia cognitiva ou comportamental, era administrado isoladamente em vez de combinado com o psicofármaco imipramina. Na perturbação de stress pós-traumático, também, alguns clínicos desconfiam do efeito sedativo dos medicamentos.
argumentando que tal pode interferir com a necessária experiência repetida de desconforto, a que chamamos a exposição ao evento traumático, fundamental para a elaboração do trauma e consequente melhoria clínica. Gostava de terminar dizendo o seguinte: a minha experiência, observação e intuição clínica diz-me que o tratamento combinado é, regra geral, de longe a melhor opção para a maioria dos pacientes. Obrigado por ouvir o episódio 4 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Podem colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicólogo.substack.com. Estou à disposição para vos esclarecer. E assim que puder, vou selecionando as perguntas mais frequentes e procurarei responder em próximos programas. Até breve!